Então, nós voltamos para o nosso último momento, desses 3 momentos muito ricos, com essas 3 mulheres maravilhosas e o cachorro do meu vizinho, então vocês não estranhem, tá bom? E eu quero Não começar... é? E eu parei no último encontro, no último momento, perguntando por que que ainda hoje as cotas se fazem necessárias. Nilza, por que que a cota se faz necessário e como você vê isso no ensino médio? Olha, eu vou começar colocando, geralmente eu adoro debate, né? Então eu coloco muito isso para os alunos. E eu pergunto para eles assim, quem que é a favor das cotas? Mas eu explico, porque muitos deles também não sabem exatamente o que é. Explico basicamente para que não influenciar na resposta. E é unânime, assim, os 90% dos alunos serem contra as cotas. E isso me chama muito a atenção, né? Eu fico assim tocada, né? Porque eles se acham incapazes, que as cotas tá mostrando para eles que eles não têm capacidade de alcançar uma universidade pública sem as cotas. E aí eu entro para eles e digo, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de já mostrar exemplo para eles, né? Já trago logo os exemplos para eles. E digo para eles o seguinte, então vamos lá. Nós temos 2 alunos, um de escola pública e um de escola particular. Não existe cotas. Os 2 estão prestando para a USP, uma universidade, ou qualquer outra universidade, não importa. Uma universidade de nome e renome, né? Vamos colocar assim. E esse aluno que estudou na escola particular, ele está desde o seu jardim, né? A vida toda estudou em escola particular. Que muitos deles, a gente sabe até que no pré já tem idiomas. Eu tenho uma amiga que a filha dela estava no pré, falava, já tinha 3 idiomas, francês, espanhol e inglês. Então, eu coloco essa posição para eles e pergunto para eles, e aí, quem vocês acham que tem a possibilidade de conseguir essa vaga? E eles ficam chocados, né? Porque eles não percebem essa realidade, essa desigualdade. Eles não percebem que as cotas é uma reparação da desigualdade. E que não está dizendo que eles são inferiores ou que eles são incapazes. Muito pelo contrário. É trazer essa desigualdade foi acometido desde, né, da escravidão, trazer essa desigualdade gritante, né, para uma igualdade. Ou até mais, eu digo que assim, a igualdade seria a oportunidade, como você colocou no início lá da pergunta, né? Seria mais assim, são todos pobres, por que não cotas para todos? Aí é igualdade. Mas a gente tem que trabalhar a equidade. Porque se nós temos as cotas para aqueles 2 meninos pobres que moram na comunidade, um é branco e um é negro, né? E aí eles têm cotas. Tá ótimo. Nós temos a igualdade. Mas nós sabemos que a probabilidade desse menino branco conseguir um emprego, conseguir se estabelecer muito à frente desse menino negro é muito maior. E aí entra a equidade. Então, eles questionam muito isso. Mas como, professora? Eu não tenho preconceito. Eles falam muito dessa forma, né? Meu amigo aqui, a gente mora, a gente é vizinho. Ótimo, meu amor. Ótimo. Mas nós sabemos, e as meninas podem aí confirmar, que no Brasil funciona assim. Quanto mais negro, maior é o racismo, maior é a desigualdade. Sim. Então, se nós não temos as cotas, nós não fazemos essa reparação. E eu falo mais para eles, eu digo para eles assim, quem conhece o Obama? Todo mundo, Obama, todo mundo conhece. Então, o Obama se formou com cotas. Alguém aqui pode me dizer que o Obama é uma pessoa incompetente, que o Obama é menos favorecido do que os outros, porque se formou com cotas? Não. E as cotas
é só para que a oportunidade chegue para o negro de chegar até a universidade. Porque quando ele estiver lá na universidade, ele vai lutar de igual para igual com o branco que está lá. A prova dele não vai ser diferenciada do branco. A prova dele é igual, a luta é a mesma. É a oportunidade de entrar na universidade, de entrar no serviço público. Isso é as cotas, isso é a reparação da desigualdade. Uhum. Então, assim, se não houver as cotas, né, quando ela iniciou, eu ouvi muita crítica, falando, não, tem que acontecer naturalmente. Como acontecer naturalmente? Se nós estamos no século XXI e nós estamos vendo pessoas aí escancarando o seu racismo, ofendendo, sabe, as pessoas, falando que nós somos uma raça inferior, essas pessoas vão nos dar a oportunidade? Como? Se eles estão na política, se eles são os donos de empresa, eles são a minoria, mas que comanda a maioria. E se nós não temos as cotas, a gente não consegue trazer essa igualdade. Porque o que incomoda eles é saber que nós e os nossos filhos não vão mais trabalhar para eles. Uhum. Os nossos filhos estão entrando numa universidade. E que os filhos dos nossos filhos também vão estar muito melhor ainda do que todos nós. Então, as cotas são necessárias, sim. Eu sou a favor das cotas, eu luto por ela, e toda vez que eu encontro alguém que fale que elas não são necessárias, principalmente me dói ouvir quando eu escuto de uma pessoa negra. Isso me dói muito. Uhum. Quando o negro diz que as cotas não podem ser. Mas, enfim, a gente respeita, mas não aceita. E como que você a luta vê... é constante. E você que coordena, que trabalha com adultos, com a EJA, como é que você vê essa questão das cotas? Você vai ficar magoada comigo. Eu sou negra e sou contra. Mas eu acho que justifica-se. Quando eu fui pensar em 500 anos de atraso, né, de uma etnia, de uma raça, aí eu pensei, é uma forma de equiparar, né, porque eu entrei em faculdade sem cota. Tá? A princípio eu era contra, mas depois que eu fui ver toda a justificativa, tudo, sim, ela se faz necessária, né? E principalmente para os nossos alunos da EJA, que são, a sua maioria, são da comunidade, são negros, e eles estão tendo muita oportunidade com essas questões das cotas. E eu consigo agora explicar para eles direitinho o porquê da necessidade das cotas. Como diz Nelson Mandela, não basta tirar as correntes, tem que dar oportunidade de se viver com dignidade também. Aparecida? Uau! Então, eu já tinha dito isso no começo da nossa conversa, que por mais que cause constrangimento para alguns, a existência de cotas, ela se torna um mal necessário. É um mal necessário. Penso também que se essa igualdade se transformar em equidade, que a gente tiver um número maior de negros de uma maneira mais isonômica, inevitavelmente, certas ações elas vão acabar se tornando dispensáveis. Quando você fala hoje, por exemplo, do Bolsa Família, para algumas famílias é o dinheiro formal que chega único. Mas a gente vai passar os próximos 100 anos dando Bolsa Família ou liberando Bolsa Família para todo mundo? Eu penso que se as desigualdades elas forem minimizadas, e essa é uma expectativa a longo prazo, mas que é uma expectativa que se tem, certos benefícios, certas intervenções sociais, elas devem se tornar mais reduzidas, porque você vai ter mais gente no emprego formal, ou com seu próprio negócio, com sua microempresa, não precisando de um benefício. Mas veja, olha o que acontece hoje com essa pandemia.
A gente tinha empresários bem-sucedidos até com suas empresas, e grandes empresas até, que da noite para o dia deixaram de ter os seus recursos. E alguns deles até tiveram que pleitear o auxílio emergencial para conseguir ter um mínimo de recurso entrando por conta de ter o seu negócio fechado 100%, por exemplo. E aí, quando você vai para o ensino superior, quando você vai para a faculdade, você pega esse aluno que teve a escola pública garantida por lei na educação infantil, na pré-escola. Na educação infantil ainda a gente não consegue 100%, porque de 0 a 3 ainda é uma faixa etária que ainda está aquém da necessidade de vagas, né? Mas a gente tem escolas parceiras que vêm diminuindo aqui na nossa região, na Zona Sul, que é uma região menos privilegiada e que tem muita criança, muitas famílias e que recebe uma migração muito grande. A gente tem um número de escolas maior e essa distância, essa quantidade de vagas de crianças na fila, vamos colocar assim, diminuindo. Mas ainda assim, você tem uma necessidade de reposição de profissionais, de pessoas. Então, esses alunos, eles saem do fundamental, não chegam. Então, você tem 1.000 alunos entrando no fundamental, você não vai ter 1.000 alunos se formando nesse ensino fundamental. E você não vai ter na entrada do ensino médio os mesmos 1.000 alunos, porque você, pelo caminho, pelo decorrer do caminho, você tem aqueles que vão abandonar a escola, que a família vai tirar essa criança, que essa criança vai ficar fora da faixa etária. Então, essa desigualdade, para quem é mais pobre, ela se torna maior, né? Então, uma família bem-sucedida, uma família com condições financeiras boas, ela tem todos os seus filhos formados. Eu não sei se eu quero a faculdade que eu quero, no ensino superior, se meu pai me obrigou a fazer administração e eu queria fazer, sei lá, artes cênicas, ou eu não queria fazer medicina, mas eu venho de uma família de médicos, e então meu pai já tem a clínica, patrocinou meu estudo, as boas escolas, o cursinho preparatório, pré-vestibular, e esse aluno, e esse jovem, mesmo que ele não queira, que ele queira ser autônomo, que ele queria fazer uma outra coisa, a estrutura familiar vai levá-lo a um ensino superior numa instituição de ponta, porque ele vai ser preparado para isso. E o nosso aluno que saiu da escola pública, se ele não tiver garantido a ele oportunidades de cursos, e a gente tem, né, vários cursos aí que são, a gente ia falar da Fundação Zumbi dos Palmares, né, enfim, que tem um histórico de oportunidades, né, oferecidas ao público afrodescendente, tanto de cursinho pré-vestibular, de várias pessoas autônomas que se organizam para oferecer cursos preparatórios para esse público, para que esse aluno ele esteja em condição de concorrer ao curso vestibular. A gente tem o Enem, que é um instrumento utilizado pela maioria dos cursos superiores das universidades e que permite que aquele aluno que se saia bem no Enem, que tenha notas mais positivas no Enem, ele consiga concorrer a algumas vagas, algumas eu diria, porque são poucas, né? São poucas vagas, mesmo que o aluno consiga uma nota razoável, mas as vagas que são oferecidas gratuitamente, mesmo em instituições particulares, ainda é um número desigual, né? Se você pensar naquela criança, naquele jovem que tem uma condição mais favorável. E aí o nível superior ele chega com uma desigualdade que é real. Quanto mais concorrido o curso, menos negros e menos afrodescendentes você vai ver lá. E isso é hoje, ano 2021. Isso é real, não é mimimi, isso é um fato. E não é falta de vontade. Às vezes é falta de coragem, às vezes é falta de se enxergar capaz de chegar. Muitos desistem porque, de fato, não se enxergam lá, né? De perceber que podem estar, que podem concorrer. Ou, às vezes, a vida mesmo acaba induzindo essas pessoas vão estar nas profissões que fazem com que as pessoas trabalhem mais tempo, que trabalhem 12 horas por dia, tem uma escala de trabalho mais
com mais mão de obra, né? Que judie mais no sentido de saúde mental, de disponibilidade para estar em condição de garantir que fala que eu quero estudar isso e consiga chegar. Então, muitos caem pelo caminho, né? Então, a cota, ela vem como um instrumento, eu enxergo como um instrumento que vem para minimizar essa desigualdade que está posta aí. É um dos vários instrumentos que a gente tem e que eu entendo que a gente, enquanto negro, enquanto afrodescendente, não deve abrir mão dele. Se é uma autodeclaração, se eu tenho a vida toda, me perguntaram no último concurso que eu prestei, sendo, né, como alguns dizem, é muito tão inteligente, por que eu tinha me inscrito pelas cotas? Eu falei, por quê? Eu vou dizer na inscrição do concurso que eu não sou negra? Eu vou dizer na hora de eu preencher minha ficha que eu não sou afrodescendente? Que a vida toda eu sempre me posicionei e fui identificada como sendo, na hora que isso implica na possibilidade de, eu não vou colocar benefício, não é benefício, mas uma possibilidade de eu ser vista mais igualitariamente, com maior equidade, aí eu devo omitir essa informação? Eu não devo preencher a minha ficha com essa informação? Eu devo abrir mão dessa possibilidade? Então, assim, é essa reflexão, é essa linha de reflexão. Se você se posiciona, se você se apresenta, se você é negro, se você é afrodescendente, eu acho que eu tenho o direito de fazer uso de todos os recursos e instrumentos possíveis para que eu esteja aonde eu possa estar, que eu atinja e para que meu aluno chegue aonde ele possa chegar, que ele conquiste espaços que às vezes ele não consiga se ele não tiver intervenções e ações assertivas que propiciem isso a um número maior de pessoas. Eu queria só fazer uma complementação, Borba, se você me permitir. Vai lá, por favor. Que, assim, as pessoas, elas esquecem, né, que com a libertação dos escravos, com a vinda dos estrangeiros para o Brasil, os italianos, os japoneses, quando eles chegaram aqui, foram dadas cotas para eles. Né? Então, eles tiveram um terreno, eles tiveram um emprego, eles tiveram cotas. E aí, para eles, foi tudo normal. Graças a essas cotas que eles tiveram, você não encontra na rua um mendigo japonês, né, um italiano. São famílias que se estruturaram no Brasil graças às cotas. Aí, quando se fala das cotas para os negros, é esmola. Né? Então, e foram negadas lá atrás. Foram negadas lá atrás, porque se essas cotas foram dadas, se fossem cedidas para os negros na época em que eles foram libertos, talvez hoje a nossa história seria diferente. Seria outra. Nós não necessitaríamos mais de cotas, porque os Estados Unidos, vamos colocar um país que trabalhou muito com as cotas, hoje ele não precisa mais. Hoje os negros lá não precisam mais de cotas. Você encontra negros nos Estados Unidos, médicos, engenheiros, advogados, juízes, promotores, em todas as áreas. E as cotas não se faz mais necessária. Mas aqui se faz necessário, sim, porque nós somos um povo muito desigual, né? Então, aqui, esse racismo velado, se não tem cotas, você vai ter sempre os filhos dos negros nos piores empregos, sempre submissos aos piores empregos. E com as cotas, você enxergar, você ter o orgulho de falar, nós mulheres aqui negras, que temos a nossa família, eu tenho orgulho de dizer que a minha filha está se formando numa faculdade federal em engenharia química. Quando que há anos atrás nós teríamos essa oportunidade? E eu tenho certeza que vocês têm os filhos de vocês também, né? A Cidinha, a Aparecida, que tem a filha já moça que eu ouvi ela falando. Então, assim, de ver, pode falar assim, não, eu quero fazer uma faculdade. E nós não tínhamos essa. Eu, quando eu fui fazer a minha faculdade, eu sabia que eu tinha que ralar muito e foi uma faculdade particular, porque eu não tinha condições nenhuma de ir para uma faculdade pública.
Então, hoje, quando outros adolescentes vêm, né, que tem colegas que estão na universidade, que são negros e que estão... Isso é representatividade. Isso dá força de você falar assim, nossa, então eu também posso chegar lá. Eu vou conseguir sim. Então, o Enem está aí para isso. E eu falo para eles, façam uso do que vocês têm em mãos. Não dispensa essa oportunidade. Não é esmola. Não é esmola, é uma reparação. E quando entra as cotas, ele só está trazendo a igualdade, para que vocês lutem de igual para igual, porque a capacidade é a mesma. Aí sim Meninas, a capacidade é a mesma. olha, eu queria ficar perguntando para vocês, mas nós temos só 15 minutos, então Ok, vamos. metade do que eu programei a gente vai ter que deixar para um outro momento. Então eu queria Certo. finalizar perguntando para vocês o seguinte: qual é a personalidade negra da história que vocês acham que nós deveríamos conhecer mais, que deveria estar mais presente na mídia, nas escolas, enfim, deveria ser mais visível para nós? Cidinha, Nelson Mandela, né? por quê? Nelson Mandela, ele remete a um Ana. mundo bom para todos. Ele ficou anos preso. Quando ele assumiu a presidência na África, todos os brancos acharam que iam sair, que estavam ferrados. Ele chegou lá e falou, não, todo mundo vai trabalhar comigo. Brancos, negros. Por quê? Porque o mundo tem que ser igual para todos. E um homem que valorizava a educação como ninguém. Né? Para ele, a educação era a chave mestra do mundo. E eu também penso assim. Também penso da mesma forma que ele. Que educar é tudo. Que a educação, ela abre o mundo, abre a chave que abre o mundo para tudo. Então, eu penso muito como Nelson Mandela. Na escola, eu trabalho muito ele, passo o filme dele, faço esses questionamentos. Né? E não só ele, né? Os autores negros também. Lá na escola a gente trabalha bastante, mas Nelson Mandela é um exemplo de homem e um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque ele almejava um mundo bom para todos, não só para negros, não só para brancos, não só para amarelos. O mundo tem que ser bom para todos. Perfeito, Nilza. Eu escolhi Carolina de Jesus. Olha, eu já conhecia a história dela, né? Inclusive eu já fui em várias homenagens. Em São Bernardo do Campo fizeram várias homenagens para ela. E inclusive minha irmã fez, né, uma dessas homenagens. E é muito lindo a história de uma mulher negra que na década de 60 que estudou até o segundo ano da segunda série. Ela fez 2 anos só de escola. Ela aprendeu, é autodidática, aprendeu a ler, escrever e começou a fazer de seus diários, né? E que tornou seu grande livro conhecido, né? E as coisas que ela escrevia eram tão fortes que como que uma mulher, naquele tempo, com tão pouco conhecimento de política, de estudo, né? Tinha tanta sabedoria. E no seu livro, ela relata, né, a vida dela, como era a vida dela, e com os filhos, com os 3 filhos que ela tinha, sozinha, mãe, solteira, criando seus 3 filhos sozinha, e ela catadora de papel, e os cadernos que ela encontrava no meio do lixo, ela usava esses cadernos para escrever as poesias dela, para escrever a história da vida dela. E ela odiava morar na favela. Ela achava, assim, um horror morar na favela. Ela já tinha um espírito libertador de crescer, de sair dali, de se tornar alguém conhecida. Ela nasceu para isso. Então, assim, a Carolina Jesus, ela é um exemplo, né? E ela é pouquíssimo falada nas escolas. Eu, para te dizer a verdade, nunca vi nenhum trabalho dela nas escolas em que eu passei, eu nunca vi nenhum trabalho da Carolina de Jesus. E
Eu acho importantíssimo, né, mostrar essa mulher que morava numa favela, né, e saía para todos os dias para catar papel, para poder alimentar os filhos, que chegou a comer comida do lixo no desespero, até para trazer para os filhos, porque assim, a maior importância da vida dela era proteger os filhos e trazer a educação para os filhos. Então, se você, o livro dela tem uns contrastes que é muito legal, porque assim, ela usa algumas palavras, alguns erros de português, assim, bem grosseiros, mas, no todo, ela tem um linguajar muito rico, muito rico. Ela usa umas palavras muito ricas. Inclusive, por causa disso, né, acharam até que não era dela, que o livro não era dela, e que alguém estava fazendo isso por ela. Muitos autores famosos, né, muitos escritores famosos questionaram se realmente ela tinha esse poder, e a gente não pode negar que Carolina de Jesus ela foi assim, ela foi como que eu posso dizer? Foi revolucionária. Um revolucionário. Ela chegou a vender, ela chegou a vender assim, mais de 10 mil cópias numa semana. Muito legal. Foi traduzido para mais de 13 ou 14 idiomas. E foi vendido para mais de 40 mil, foi para mais de 40 países o livro dela foi vendido. Então, assim, ela foi do nada ao tudo, né? Ela conseguiu chegar, viajou o mundo, mas o triste, né, é que ela acabou no esquecimento, né? Ela morreu muito nova, ela tinha acho que 63 anos, alguma coisa assim. Como muitos outros, nós né? colocamos hoje, muito nova. E morreu assim, pobre e esquecida. Sim. Então, eu acho que a história dela tem que ser contada, tem que... ela é representatividade. Sim, ela com é total certeza. representatividade. Aparecida, 7 minutos. Ok, vou falar rapidinho para fazer. Bom, primeiro agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa roda de conversa, eu considero uma roda de conversa virtual, e é muito rico a gente participar de possibilidades e de intervenções como essa. Eu vou falar, a princípio, a pegar o gancho da Nilza, ela falou da Carolina Maria de Jesus, e eu queria aqui deixar uma homenagem para uma figura da periferia aqui, feminina, aqui na nossa região, que é a Tula Pilar. A Tula Pilar, ela tinha como referência a Carolina Maria de Jesus, uma poeta das ruas aqui das periferias, de grandes saraus, que faleceu ano passado e que tem uma história muito similar, de família pobre, doméstica, e que morreu nova no ano passado, deixou 3 filhos. Então, eu queria fazer essa menção aqui de homenagem à Tula Pilar, que é uma grande referência. E como referência de nomes negros, né, nomes de pessoas negras que a gente tem no Brasil, a gente tem nomes importantes. E eu queria falar de uma que especialmente anda meio esquecida, né, que é a Benedita da Silva, um nome bem brasileiro, né, mas que é uma referência enquanto mulher negra dentro da política, que tem um grande peso no sentido de trajetória, de história, de militância. Funcionária pública também, que veio como funcionária pública, que teve uma carreira bonita também, uma trajetória linda, e que está esquecida dos palcos, né? Não se fala dela, né? Mas ela é da vice-liderança de um partido atualmente. Então, falar dela como essa referência de mulher que conseguiu chegar e que atua ativamente nessa militância, desse empoderamento, dessa projeção feminina. Eu tenho 56 anos, deixar bastante registrado para algumas pessoas que vão ouvir esse vídeo, né, essa ação, essa discussão, que muitas das intervenções de coisas que a gente fala, elas vêm de 40 anos, 50 anos atrás. E de 50 anos atrás, olha quanta coisa
mudou e, infelizmente, quanta coisa ainda continua igual. Então, quando a gente fala da diferença da escola, quando a gente fala das dificuldades, a gente fala das dores, né? Da importância de algumas intervenções assertivas, da cultura olhar. Não falei do meu projeto, mas essa conversa fica para um outro momento, falar do projeto do Samba Delas, que é uma atuação na área musical, na área artística, que tem também trazer à frente, né, sob uma ótica positiva, né, as intervenções populares que aí estão, que fazem acontecer. E falar de um momento que eu não poderia deixar de falar também, que culminou com a morte do Floyd, né, lá nos Estados Unidos, e que gerou uma comoção mundial, e com atos lá nos Estados Unidos acontecendo ainda diariamente após a morte desse homem, né, diante de uma ação policial indevida, enfim, e que a gente vive isso todos os dias aqui no Brasil. A gente tem exemplos recentes de jovens adolescentes, mais um jovem adolescente foi sequestrado, sumiu aqui em São Paulo. E às vezes as pessoas me perguntam por que aqui no Brasil não há a comoção no mesmo nível. E mesmo aqui no Brasil a gente se comoveu muito, né? As páginas, as redes sociais se encheram aplaudindo a movimentação, as manifestações americanas, né? E aqui no Brasil, apesar dessa comoção tão persistente, tão forte, a gente não conseguiu ainda ter o reflexo disso na dimensão, na grande dimensão que deveria ou que poderia acontecer aqui no Brasil. E eu falo isso, uma opinião minha a respeito, é na questão da maturidade, o momento de maturidade que a gente está. A gente sofre cotidianamente, matematicamente, nós somos 50% da população. Lá nos Estados Unidos, a média do percentual lá é abaixo dos 30%. E o barulho que eles fazem é muito maior do que nós, matematicamente, poderíamos fazer com um grande percentual que a gente tem aqui. E, então, deixar registrado que a gente precisa, sim, fazer barulho, que a gente... e isso é um puxão de orelha até para mim, individualmente falando, porque a gente às vezes se sente impotente, a gente que é mais velho se sente ainda, né, tímido diante de algumas situações, e mostrar para os nossos alunos e nos contextos em que a gente trabalha, atuar e fazer as coisas acontecerem, tudo a seu tempo, com o devido respeito, mas às vezes ser um pouco mais incisivo e bradar mesmo aos ventos que a gente quer a igualdade, a equidade, a oportunidade para todos. Direito de vida, de ensino, de estudo, de crescimento, de reconhecimento às nossas culturas, às nossas diferenças, que elas sejam tratadas com a isonomia e com a igualdade que a gente pleiteia. Então, é deixar essa mensagem mesmo de que o nosso aluno que está aí do outro lado, o nosso profissional que está aí do outro lado, que ainda se sente não reconhecido, que ele enxergue como possibilidade, que a sua ação cotidiana, mesmo pequena, vai fazer a diferença e faz a diferença. A gente às vezes não se enxerga com esse potencial, com esse poder, né? Mas eu acho que fazer acontecer e passar isso para os mais jovens, que vão ser aqueles que vão dar continuidade para aquilo que a gente já iniciou e para essa resistência que a gente está deixando registrada aqui. E é muito bacana você... Sabe por quê, Aparecida? Sabe por quê? Vai acabar o tempo. Porque vidas negras importam. Beleza. E é muito bacana a gente trazer isso, porque assim, como a Aparecida falou, existe já uma certa mudança, existe uma certa, né, a gente consegue perceber, a Nilza comentou da experiência dela no banco, e os próprios bancos que ela mencionou, a gente percebe que hoje já coloca personagens, já fala da questão do negro, né, já se posicionam contra, não aceita, então você percebe que existe ainda, apesar de pouco, mas já existe. E é isso que a Aparecida fala, é o primeiro passo de um monte de passos que ainda faltam, né? É isso. Meninas, eu quero agradecer, faltam 2 minutos, muitíssimo obrigado. Pelo convite, vocês viu? não sabem o quanto vocês me deixaram feliz.
com certeza vai ajudar muita gente vai pensar no que vocês falaram. Daria para ficar aqui horas e horas, a gente fez um recorte sobre o tema, mas que, enfim, que isso seja para as pessoas pensarem, refletirem. Vocês, como mulheres, como professoras, são pessoas que nos orientam, nos dão exemplos, são pessoas que, enfim, fazem a diferença. Vocês fazem a diferença na vida de muita gente. Talvez vocês não saibam aonde vocês chegam, mas pode ter certeza que vocês estão chegando em algum lugar e esse lugar é muito longe, né? E que talvez vocês não percebam, não vejam o fruto do que vocês estão fazendo, mas com certeza vai ter muitos frutos e frutos bons. Eu quero agradecer muito. Obrigada. E eu tenho certeza que quem vai assistir esse material também vai pensar muito como eu pensei. Um beijo para vocês. Obrigada. Beijo, obrigada. Nós vamos lá Até na a roda. próxima. Até a próxima. Vamos na roda de conversa, para a roda de samba, ver a nossa ritmista. Enfim, Isso, devo samba. vamos lá. Eu sou Mocidade Vamos Alegre, hein? Coisa linda. Tchau, meninas. Combinado, Marcos. Obrigado. Tchau, Obrigada. Tchau, meninas. Prazer, viu? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer, meninas. Prazer.